A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Então, mais um dia aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de João e hoje nós vamos ler João 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler em nome de Jesus? Diz assim: Jesus transforma a água em vinho. Então, vamos ler. E ao ter... e eu estou lendo, né, hoje na Bíblia, porque eu estou sem o celular. E ao terceiro dia fizeram uma e ao terceiro dia fizeram uma boda em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E estando falando, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse-lhe ao servente: Fazei tudo o que ele vos disser. Louvado seja Deus. Olha bem, Jesus foi convidado para essa festa, né? Para essa bodas, né? Louvado seja Deus. E nós sabemos que o casamento deles, nessa época, duravam 7 dias, eram muitos dias. E Jesus, né, ele falou, né, a Maria pegou, disse, acabou o vinho. Ela falou com Jesus, né? E muitas pessoas, elas pensam assim, né, que foi uma falta de respeito. Jesus falou assim: o que eu tenho contigo, mulher, né? Mas não era uma falta de respeito. Jesus, eles tinham essa mania, mulher, né? Se referir a falar assim, não era uma falta de respeito que Jesus fez com Maria. E Maria, olha bem, ela recorreu a Jesus. E Jesus falou assim: mas Maria sabia porque ela tinha falado com Jesus, né? Porque logo depois, aqui no versículo 5, a sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo que ele vos disser. Louvado seja Deus, né? Maria sabia quem era o filho dela, né? Faltar o vinho seria uma vergonha muito grande, seria uma desonra para aquele casal, acabaria a festa, né? Mas Maria, Jesus, assim, ele interviu. Ele estava ali, mas ele interviu. Então, Maria deu essa ordem: faça tudo o que ele vos mandar. Então, a primeira lição desse capítulo, né? Nós temos que fazer tudo. Tudo que Jesus, né? Maria ali, ela passou isso nesse primeiro capítulo e fica isso para nós também. Nós temos que ser obediente ao Senhor, né? Aqueles serventes que estavam ali, quem sabe não entenderam nada, mas eles foram lá e encheram as talhas de pedra. Eles não entenderam nada. Mesmo sem entender, eles obedeceram. Assim que eu e você devemos servir ao Senhor. Eu tenho buscado isso na minha vida. Sem entender, eu quero obedecer. O Senhor fala e eu obedeço. Aqui também, né? Porque eu vou anotando algumas coisas assim importantes. Louvado seja Deus. Aí, eu quero ler aqui o versículo 6. E estavam eles ali, postas as 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse Jesus: Enchei de água as talhas, e encheram até em cima. E disse agora: Tirai agora e leve ao mestre Sala. E levaram.
E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, e bem que sabiam os serventes que tinha sido tirado água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Olha só, irmãos, que milagre, né? Ele chamou o esposo e falou: nossa, você guardou o vinho bom e agora você me trouxe esse vinho melhor, né? Esse vinho melhor. O que nós temos com isso, né? Jesus tem sempre o melhor para nós, né? Jesus tem sempre o melhor para nós. Nós não temos que nos preocupar, porque como aconteceu aqui, né? Ele fez o melhor. Foi o melhor vinho. Chega o mestre Sala, provou, chamou ele. Peraí, como é que você faz isso? As pessoas primeiro deixam o povo beber o vinho e deixa o melhor para o final. Você trouxe esse vinho melhor agora, né? Então, Jesus tem sempre o melhor. Nós não precisamos nos preocupar. Ele tem sempre o melhor, Jesus. Ele não erra. Louvado seja Deus. Vamos continuar lendo. Aqui no versículo, aí nós lemos o 10, né? Que ele falou isso. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos que creram nele. Irmãos, sinais é milagre. Para que serve o milagre? Para que as pessoas creem em Jesus, para que as pessoas tenham fé em Jesus. Para isso que ele faz sinais, né? Os sinais acompanharão os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, então nós estamos aqui, né? Jesus, então, ele foi o princípio, né, dos milagres de Jesus. O versículo 12 diz assim: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estavam próxima à Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e chamou e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, os cambistas assentados. E tendo feito um açoite, um cordel, lançou todos fora do templo. Também bois, ovelhas, espalhou o dinheiro e os cambistas e derrubou as mesas. E disse: os que vendiam pombo, tirai daqui estes e não fazei da casa do meu pai casa de comércio. E os seus discípulos lembraram o que estava escrito: o zelo do meu pai, da casa do meu pai, me consumiu. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus, ele chegou ali no templo, né? Ele chegou. Desculpa, irmão, porque eu sempre vou anotando as coisas, né? Do casamento, eu queria falar para vocês, ainda do casamento, que eu anotei aqui. Irmãos, Jesus, por que isso tudo aconteceu naquele casamento? Aconteceu aquele milagre naquele casamento. Porque aquele casal, eles convidaram pessoas certas para o casamento. Convide Jesus, né? Quem sabe nós temos que aprender isso. Convide Jesus para o seu casamento, né? Nós temos que convidar Jesus para o nosso casamento, né? Porque Jesus opera milagres, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Uma segunda coisa, convide intercessores para o seu casamento, né? Tem pessoas que gostam de saber da vida das outras pessoas só para saber, só para espalhar, só para falar. Convide intercessores. Olha bem, Maria soube de um problema que estava havendo no casamento. Maria foi falar com a pessoa certa. E ali a pessoa certa fez algo, interviu, né? Fez um milagre, houve uma intervenção de Deus. Um intercessor certo pode fazer uma bênção no seu casamento. Então, nós temos que chamar para o nosso casamento pessoas certas. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Isso é que eu queria falar, porque eu não falei da outra parte. Quando eu entrei nessa parte, que eles já foram, né, para Jerusalém. Nessa parte aqui, eles já foram para Jerusalém. Louvado seja Deus. Eles foram para a festa. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está dizendo que ele encontrou cambistas, que o Senhor Jesus encontrou cambistas, ele encontrou aquelas pessoas que vendiam e eles estavam vendendo animais, tinha dinheiro ali. O que eram essas pessoas? Irmão, essas pessoas, eles eram ladrões de culto, porque ali era um culto, né? As pessoas iam lá cultuar a Deus, mas essas pessoas, eles estavam interessadas em vender. Eles não queriam saber, eles estavam interessados ali em vender. Então, eles eram ladrões de culto, né? Eles estavam ali para vender, estavam fazendo aquela coisa ali para vender. Então, eles não tinham nada a ver com o culto. Por isso que Jesus, com o verdadeiro culto, né? Porque quando você vai levar o seu culto, oferecer o seu culto a Deus, mas aqueles homens, eles não estavam oferecendo culto a Deus, eles estavam ali com interesse de vender. Eles eram ladrões de culto. Por isso o Senhor se irou com eles, né? E é uma palavra também que estava no livro do profeta Isaías: o zelo da casa do meu pai me consumiu. Louvado seja o nome do Senhor. E também o que está, que eu, né, vou anotando, o que acontece? O que acontece aqui? Tem pessoas que facilitam o culto e tem pessoas que facilitam a adoração e tem pessoas que roubam a adoração, né? Tem pessoas que facilitam e tem pessoas que roubam a adoração. Esse povo aqui estava para roubar a adoração. Eles estavam ali interessados em vender, interessados em fazer o seu ganho, não interessados em oferecer um culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Os cambistas, eles estavam dificultando, né? Eles dificultavam. E uma outra coisa, Jesus, né? Jesus irado, né? As pessoas podem pensar, nossa, Jesus irado, mas foi uma ira santa que Jesus teve, né? Nós devemos nos irar dessa maneira, né? Para colocar as coisas no lugar. Jesus teve uma ira santa ali, né? Jesus, quando viu, ele teve uma ira santa, um zelo pela casa de Deus, né? Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, ali ele se irou com aquela bagunça, com aquela desordem que estava havendo ali naquele culto. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui.
com aquela desordem que estava havendo ali no templo. Louvado seja Deus. Vamos ler, vamos para frente para nós não demorarmos. Aí, e os seus discípulos lembraram o zelo da casa do meu pai. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo. Tu levantarás em 3 dias? Porém, ele falava do templo do seu corpo. Ele estava falando, Jesus estava falando de quando ele ressuscitasse, que Jesus não morreu. Passou 3 dias, Jesus ressuscitou. Jesus estava falando isso para eles, mas eles não estavam entendendo. Eles estavam assim: nossa, nós levamos 40 anos para fazer esse templo. Como você vai erguer ele em 3 dias? Né? Jesus estava falando dele, né? Dele mesmo, como Deus. E eles estavam, né? Eles eram fariseus. Fariseus eram pessoas, irmãos, que eles ficavam estudando a lei. Eles ficavam estudando o dia todo. Eles eram dedicados em estudar a lei, né? Louvado seja Deus. Mas assim, do Senhor em si, eles não entendiam, né? Eles não tinham intimidade com o Senhor. Louvado. Por isso que eles ficavam assim, questionando, né? O que ele está dizendo? Então, ele falou. Porém, ele falava do templo do seu corpo. Jesus estava falando de quando ele ia ressuscitar. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram e disseram isto, e por isso creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E, estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, o dia da festa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava-se que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém? O Senhor Jesus é assim, ele não necessitava que o reconhecesse. Muitas das vezes as pessoas querem ser reconhecidas, né? E Jesus ali, ele operava sinais, né? Mas Jesus não esperava glória das pessoas, porque ele sabia o que tinha dentro das pessoas, né? É isso que essa palavra veio nos dizer, né? Mas Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, né? Jesus sonda o pensamento das pessoas. Jesus conhece as pessoas, né? Jesus não é enganado por ninguém. A Jesus ninguém engana, né? Então, Jesus não precisava testificar, ele é Jesus. Então, quando as pessoas falavam isso, Jesus fez aqueles sinais, mas Jesus não se sentia lisonjeado porque as pessoas estavam falando dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os sinais são feitos para que as pessoas venham crer em Deus. Amém? Irmãos, até aqui, né, nós falamos, nós não vamos mais demorar. E nós vamos voltar amanhã com mais no capítulo 3, né? Louvado seja Deus. Para nós estarmos falando mais do Evangelho de João. A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.